Foi uma sensação estranha cuidar de uma família com a qual eu já estava tão familiarizada, tendo trabalhado para eles por vários anos. Sempre foram generosos comigo. Além do salário habitual, frequentemente me davam dinheiro extra para cobrir o jantar das crianças, normalmente uma pizza ou algo fácil de preparar. Eu me sentia confortável naquela casa, conhecendo todos os cantos, os horários das crianças e até as peculiaridades de cada um. Naquela noite, depois que os pais saíram para um evento importante, e assim que as crianças terminaram suas tarefas e deveres, como de costume, pedi uma pizza. Tudo parecia rotineiro, até o momento em que o entregador chegou. Ele não era o mesmo rapaz simpático de sempre, aquele que trocava algumas palavras rápidas e sorria ao entregar a pizza. Dessa vez, era um homem diferente. De imediato, senti algo estranho no ar. Ele não parecia nem notar que eu estava lá, como se fosse um fantasma na minha própria pele. Seus olhos, profundos e perturbadores, fixaram-se em mim por um instante. Não era um olhar casual, mas sim um olhar que me fez sentir exposta, como se ele estivesse analisando cada centímetro de mim. Aquele breve momento de contato visual parecia durar uma eternidade, e um frio gelado percorreu minha espinha. Meu instinto me disse que havia algo errado. Mesmo assim, tentei manter a compostura e aguardei enquanto ele, sem dizer uma palavra, me entregava a pizza. Contudo, antes de eu conseguir pegar a caixa, ele olhou para o carro, deu uma pausa esquisita e murmurou, quase sem me encarar diretamente, que havia cometido um erro com o pedido. Ele se afastou lentamente, como se estivesse calculando cada passo, e voltou ao carro. Por um momento, fiquei parada na porta, observando-o com desconfiança. Minha mente começou a viajar, pensando se ele realmente havia trazido a pizza errada ou se algo mais sinistro estava em jogo. A rua estava estranhamente silenciosa, como se o mundo ao redor tivesse ficado suspenso naquele instante. Quando ele retornou, trazia outra pizza nas mãos. O desconforto em seu olhar parecia ter se intensificado. Ele não disse mais nada, apenas estendeu a caixa. Peguei a pizza com mãos trêmulas, paguei rapidamente, e finalmente, ele foi embora, sem um último olhar, sem uma palavra de despedida. Fechei a porta com um alívio que só senti plenamente quando ouvi o som de seu carro se afastando. Por mais que tentasse seguir com a noite e voltar à rotina com as crianças, o episódio continuou me incomodando, como se aquele breve encontro tivesse deixado uma marca invisível, algo que eu não conseguia esquecer. Quando finalmente abri a caixa da pizza, algo não parecia certo. Olhei para o recheio e imediatamente percebi que não era o que eu havia pedido. Era claramente a pizza errada. Um suspiro de frustração escapou antes que eu pudesse conter. A essa altura, as crianças já estavam começando a me perguntar quando poderiam comer. E eu, tentando manter a calma, apenas disse que estava tudo sob controle. Ele deve ser novo, pensei, tentando racionalizar o ocorrido. Não fazia sentido que um erro tão simples acontecesse 2 vezes seguidas, especialmente com uma petissaria que sempre havia sido tão eficiente. Peguei o telefone e liguei para a petissaria, explicando a situação. Eles, educados como sempre, pediram desculpas pelo erro e garantiram que enviariam uma nova pizza o mais rápido possível. Eu concordei, mas, no fundo, aquele desconforto do primeiro encontro com o entregador ainda ecoava em minha mente. Cerca de 30 minutos depois, as crianças começaram a ficar impacientes. Seus estômagos roncavam. Inevitavelmente, a frustração se espalhava pelo ambiente. Eu tentava distraí-las com brincadeiras, mas era evidente que todos estavam ficando irritados com a demora. Finalmente, ouvi a campainha soar novamente. Levantei-me rapidamente, aliviada por saber que a comida finalmente havia chegado. Ao abrir a porta, senti um leve calafrio ao ver que era o mesmo entregador. O homem estava parado ali, segurando outra caixa de pizza com o mesmo olhar esquisito de antes, como se o tempo estivesse desacelerado enquanto ele me observava.
Não sei se era minha imaginação, mas parecia que seu olhar agora era ainda mais intenso, como se houvesse algo que ele estava tentando transmitir sem palavras. A troca foi rápida. Ele me entregou a nova pizza, enquanto eu devolvia a caixa com o pedido errado. Mas, antes que ele pudesse sair, um instinto me fez parar. Algo me dizia que eu precisava verificar a pizza antes que ele fosse embora. Então decidi abrir a caixa ali mesmo, na porta. Ao levantar a tampa, meu coração afundou. Era a pizza errada, de novo. O mesmo erro, pela segunda vez naquela noite. Só que, dessa vez, o desconforto não vinha apenas do pedido errado. O olhar do entregador estava fixo em mim, como se esperasse por minha reação, com uma expressão que eu não conseguia decifrar, mas que fazia meu estômago revirar. Liguei novamente para a petissaria, dessa vez mais irritada, já sem paciência para desculpas. O atendente foi educado, pedindo desculpas pelo transtorno, e o entregador, que ainda estava na porta, também murmurou uma desculpa com um olhar que parecia forçado. Minha frustração era palpável, e eu só queria que aquela noite voltasse ao normal. Ele voltou ao carro, dessa vez com outra pizza. Antes de me entregar, conferiu com uma rapidez inusitada se estava correta, o que finalmente estava. Peguei a caixa com um suspiro aliviado, e ele partiu. O incômodo com sua presença ainda estava lá. Uma sensação persistente de que algo não estava certo. Mas no momento, tudo o que importava era alimentar as crianças, que já estavam impacientes. Com a pizza certa finalmente nas minhas mãos, pude servir o jantar. As crianças começaram a comer, e o ambiente da casa voltou ao normal. Ou pelo menos assim parecia. Enquanto elas riam e conversavam, eu tentava afastar o desconforto que o entregador me causara. À noite, aos poucos, retomava a tranquilidade. No entanto, no meio do jantar, a campainha tocou novamente. Meu corpo ficou tenso instantaneamente. Fui até a porta, imaginando que pudesse ser algo trivial, talvez os pais das crianças, mas quando a abri, meu coração acelerou ao ver que era o mesmo entregador de pizza. Ele estava ali, parado, com a mesma expressão estranha de antes. Antes que eu pudesse dizer algo, ele me disse que eu havia pago a mais pela pizza. Eu sabia que isso não era verdade, pois o valor estava correto na minha cabeça. No entanto, ele insistiu, estendendo a mão com uma nota de 20 pesos. Senti uma onda de desconforto tomar conta de mim. Havia algo na situação que me deixava inquieta, mas aceitei o dinheiro, querendo encerrar a interação o mais rápido possível. Ele me observou por mais alguns segundos, como se esperasse alguma reação ou algo mais. E então, sem dizer nada, virou-se e foi embora. Fiquei na porta por alguns segundos, observando-o caminhar até o carro e desaparecer na escuridão da rua. O alívio de vê-lo ir embora foi imediato, e torci para que ele não voltasse mais naquela noite. Por sorte, ele não voltou. Depois do jantar, coloquei as crianças para dormir, tentando ignorar o mal-estar que ainda pairava no ar. Fui até a sala e me sentei com um livro, tentando distrair minha mente até os pais chegarem. Cada pequeno ruído na casa parecia amplificado, e minha atenção estava dispersa, constantemente esperando algum sinal de que o entregador pudesse voltar. No entanto, a noite seguiu silenciosa, e os pais das crianças chegaram mais tarde, como esperado, alheios ao desconforto que havia pairado sobre aquela noite aparentemente comum. 2 horas depois que os pais das crianças chegaram, eu estava finalmente pronta para ir para casa. Exausta, mas aliviada por aquele desconforto estranho parecer ter ficado no passado, entrei no meu carro e comecei a dirigir de volta para o meu apartamento. Era tarde, a noite estava calma, e a ideia de me deitar e relaxar depois de tanto tempo cuidando das crianças parecia um alívio bem-vindo. Cheguei em casa, tomei um banho rápido e me preparei para continuar meus estudos. Eu tinha uma grande prova se aproximando. Apesar do cansaço, precisava focar nas revisões.
Por volta da meia-noite, enquanto eu revisava minhas anotações, uma batida forte à porta interrompeu meu raciocínio. Fiquei imediatamente em alerta. Quem estaria batendo à minha porta àquela hora? Meu coração acelerou, e uma sensação de pavor subiu pela minha espinha. Caminhei até a porta, hesitante, e espiei pela janela. Para minha surpresa, era a polícia. Ao abrir a porta, um dos policiais, com uma expressão séria mas tranquila, explicou que algo havia acontecido na casa onde eu estava cuidando das crianças mais cedo. Ele disse que um homem havia tentado entrar na residência, alegando ser meu namorado. Fiquei perplexa, sem entender o que estava acontecendo. Eu não tinha namorado, e ninguém além dos pais e das crianças sabiam que eu estava lá naquela noite. Conforme os policiais continuaram a explicação, a situação ficou ainda mais estranha e perturbadora. A pessoa que havia tentado invadir a casa não era outro senão o entregador de pizza. Aquele mesmo homem que me causará desconforto a noite toda. Ele não sabia que eu era babá. E aparentemente, em sua mente distorcida, ele presumiu que eu morava lá. Segundo os policiais, ele tentou entrar na casa à tarde da noite, afirmando ser o namorado da filha da família, tentando usar isso como desculpa para justificar sua presença. Minha mente estava em choque. Aquele homem havia voltado mais uma vez, tentando entrar na casa depois que eu já tinha saído. Era claro que seus erros com a pizza não tinham sido meros equívocos. Ele provavelmente estava encontrando desculpas para retornar e me ver novamente. Fiquei arrepiada só de pensar nisso. Por sorte, ele foi pego antes que algo pior acontecesse. A família deve ter ficado aterrorizada ao descobrir que alguém tentou invadir sua casa, especialmente sob uma mentira tão descarada. Os policiais pediram que eu confirmasse a identidade do homem. E não foi surpresa para ninguém que ele fosse o entregador. Expliquei tudo o que aconteceu mais cedo e refutei sua história absurda. Felizmente, ele foi preso naquela mesma noite, e o alívio que senti por saber que ele não estava mais à solta foi imenso. Embora eu sentisse muito pela família, que agora teria que lidar com o trauma desse evento assustador, continuei cuidando das crianças depois disso. Eles sabiam que podiam confiar em mim, e eu sabia que aquele homem estava longe, incapaz de causar mais danos. No entanto, aquele incidente permaneceu comigo, uma lembrança perturbadora de como algo aparentemente trivial, como um pedido de pizza, pode rapidamente se transformar em uma experiência assustadora e imprevisível. Quando eu estava no último ano do ensino médio, comecei a trabalhar como babá para uma mãe solteira chamada Mariana. Ela era uma mulher forte, mas claramente exausta, carregando nos ombros o peso de sua recente separação. Mariana tinha 2 filhos, Laura, de 12 anos, uma garota inteligente e curiosa, mas que começava a demonstrar sinais de rebeldia, talvez como uma resposta à ausência do pai, e Rafael, de apenas 7 anos, uma criança ainda cheia de inocência, sempre pedindo para jogar bola ou brincar com seus brinquedos favoritos. Eu havia começado a trabalhar para eles antes do divórcio ser sequer uma ideia concreta, então acompanhei o desenrolar do drama familiar, as discussões abafadas pelo telefone, as lágrimas que Mariana tentava esconder, e finalmente, o momento em que o divórcio foi finalizado. Foi doloroso para ela, mas ao mesmo tempo, parecia um alívio silencioso. Com o dinheiro que Mariana recebeu do divórcio, ela decidiu recomeçar. Comprou uma casa antiga de tijolos brancos, de 2 andares, localizada em um bairro histórico e um tanto isolado da minha cidade. Quando vi a casa pela primeira vez, fiquei imediatamente impressionada, não só por sua imponência, mas pela sensação que ela transmitia. Os tijolos, já desgastados pelo tempo, pareciam guardar segredos antigos, como se cada fissura tivesse uma história a contar. A casa tinha janelas grandes, molduras de madeira escura e uma varanda que rangia sob os pés. Havia uma beleza ali,
mas também uma atmosfera pesada, como se o próprio ar fosse mais denso, mais difícil de respirar. Quando digo que a casa era antiga, não estou exagerando. Era o tipo de casa que carregava um cheiro que você nunca esqueceria, um aroma de madeira envelhecida, misturado com algo que não se podia identificar de imediato. Talvez mofo, talvez o próprio peso dos anos. A madeira do assoalho estalava a cada passo, criando uma sinfonia perturbadora de sons que ecoavam nos corredores vazios. Era o tipo de lugar em que você podia ouvir o vento sussurrando pelas frestas das janelas durante a noite, como se a própria casa respirasse ao seu redor. Cada cômodo tinha uma vibração própria, uma sensação de que, a qualquer momento, algo poderia se mover fora do seu campo de visão. Durante o dia, a casa era quase encantadora. A luz do sol entrava pelas janelas enormes, banhando as paredes em tons dourados e fazendo as sombras parecerem suaves. Havia uma certa mágica no ar, como se a casa estivesse viva de uma forma acolhedora, esperando para ser preenchida novamente com risadas e momentos felizes. As crianças corriam pelo quintal, e tudo parecia normal. Mas à noite, tudo mudava. O ambiente acolhedor se tornava opressor, quase sufocante. Os corredores, que durante o dia eram simples passagens de um cômodo a outro, pareciam se alongar na escuridão, como se houvesse algo mais além da vista. As sombras, antes amigáveis, se contorciam nas paredes, formando silhuetas que pareciam observar cada movimento. Sempre tive a sensação de que a casa era muito mais do que apenas uma construção antiga. Ela parecia carregada de histórias que não haviam sido completamente enterradas. O tipo de lugar que te fazia sentir como se você fosse um visitante, uma presença temporária em um espaço que havia visto muito mais do que você jamais poderia imaginar. À noite, quando o silêncio tomava conta e os rangidos do assoalho se tornavam mais frequentes, quase como passos, eu sentia que não estava sozinha. Não era só a solidão de uma casa grande demais para uma família pequena. Era como se algo antigo, algo que tinha permanecido lá por séculos, estivesse apenas esperando a próxima família passar por ali, apenas aguardando que alguém prestasse atenção. Essa sensação de ser apenas uma passagem por algo muito maior e mais duradouro me assombrava, e quanto mais eu passava as noites naquela casa, mais forte isso se tornava. Numa noite de sexta-feira, tudo parecia dentro do normal enquanto eu cuidava das crianças. Mariana, como de costume, havia saído mais cedo, dizendo que iria jantar com amigos. Mas eu sabia a verdade. Ela sempre voltava tarde, com o hálito carregado de álcool e os passos vacilantes. Era uma rotina já conhecida. Deixava o dinheiro da babá sobre a mesa de jantar, murmurava um obrigada arrastado, sem nem mesmo me olhar, antes de subir as escadas que protestavam a cada movimento seu. Aquela escadaria antiga parecia amplificar a embriaguez dela, como se a madeira velha estivesse cansada de suportar seus erros, estalando e rangendo com mais intensidade. Eu me acostumei a esse ritual, ao seu silêncio pesado, à sensação de que aquela casa, à noite, se transformava em um lugar diferente, onde eu era apenas uma espectadora solitária. Era por volta das 9 da noite quando coloquei as crianças para dormir. Cada uma tinha seu próprio quarto, mas nas últimas semanas, Laura havia decidido que não queria dormir sozinha. Não me surpreendia. A casa, com todos os seus rangidos e a escuridão que parecia sempre espreitar pelos cantos, não era exatamente o lugar mais acolhedor à noite. Ela e Rafael se amontoavam nos beliches do quarto dele, o que parecia trazer um conforto mútuo. Rafael, com sua energia sem fim, sempre arranjava desculpas para se levantar. Quero água. Preciso ir ao banheiro. Pode contar outra história. Mas, eventualmente, depois de cerca de 30 minutos, ele finalmente se rendia ao sono. Laura, por outro lado, ficava acordada por mais tempo, distraída com seu tablet até os olhos cansados cederem. Quando enfim consegui algum tempo para mim, desci para a sala de estar.
Na casa de Mariana, havia duas salas, uma mais formal, que ninguém realmente usava, e a sala de estar real, onde a televisão, o sofá gasto e as janelas cobertas por cortinas pesadas davam um ar mais acolhedor. Era ali que eu passava as noites, esperando Mariana voltar. A porta da sala ficava aberta, sempre, para que eu pudesse ouvir qualquer som vindo do andar de cima, caso as crianças precisassem de mim ou resolvessem sair da cama. Me sentei no sofá, com o controle remoto na mão, zapeando pelos canais em busca de algo que ocupasse minha mente e distraísse a estranha sensação de que eu nunca estava totalmente sozinha naquela casa. A luz da TV piscava suavemente na sala escura, preenchendo o espaço com sombras que dançavam nas paredes. O silêncio, quebrado apenas pelo som monótono dos canais passando, era reconfortante, mas ao mesmo tempo carregava uma tensão sutil, como se o silêncio da casa esperasse algo. Foi então que ouvi um leve toque na porta da frente. O som, suave como um sussurro, se misturou com o ruído de fundo da televisão, mas ainda assim fez meu coração saltar por um breve instante. De onde eu estava, sentada no sofá, conseguia ver a porta da frente com clareza. Era um tiro direto da sala de estar até o hall de entrada, e o sofá estava estrategicamente posicionado de maneira que eu tinha uma visão completa da entrada. As cortinas estavam fechadas, mas a luz da varanda iluminava parte da soleira, criando um pequeno retângulo de luz no chão. Fiquei imóvel por um momento, tentando entender se tinha ouvido corretamente. Quem bateria à porta àquela hora? Especialmente numa casa como aquela, isolada no meio de um bairro antigo e adormecido. Por alguns segundos, o silêncio voltou a reinar. O toque foi tão leve que poderia ter sido o vento ou algum galho arranhando a madeira desgastada. Mas minha intuição me dizia que não era o vento. Fiquei ali, estática, com o controle remoto na mão, os olhos fixos na porta. A sensação de que algo estava errado começou a me envolver. Aquele tipo de silêncio não era normal. O que eu precisasse fazer era apenas inclinar a cabeça para trás no sofá. E a porta da frente estaria diretamente no meu campo de visão. Isso parecia simples o bastante, mas naquele momento, algo me impedia de agir com essa naturalidade. Vale mencionar que, dentro da casa, a iluminação era mínima, o suficiente apenas para não estar completamente às escuras, mas não o bastante para dissipar o peso da noite. A luz do corredor lá em cima permanecia acesa, projetando sombras distorcidas nas escadas. A sala de estar, onde eu me encontrava, tinha uma iluminação branda, enquanto uma pequena luminária na cozinha oferecia um brilho quase imperceptível, que mal alcançava o resto da casa. O único motivo pelo qual eu conseguia ver a porta da frente era graças à luz que vinha das escadas, criando uma penumbra na entrada. A porta, sólida e antiga, tinha duas janelas estreitas de cada lado, cobertas por cortinas pesadas que Mariana insistia em manter fechadas. E assim, além da porta e das janelas bloqueadas, eu não conseguia ver absolutamente nada do alpendre ou do que poderia estar além dele. Acho que a mistura de fatores, o fato de a casa ser tão antiga, com seus rangidos frequentes e misteriosos, e o meu próprio hábito de trancar tudo obsessivamente, fez com que eu hesitasse em investigar mais a fundo. Sempre fui cuidadosa com trancas, quase paranoica, para ser honesta. Vários filmes de terror me ensinaram o básico. Portas trancadas e janelas fechadas são o mínimo para manter a segurança. Eu sabia que a casa estava bem protegida, com todas as fechaduras verificadas, então decidi ignorar aquele primeiro toque. Claro, meu coração disparou por um momento. A adrenalina correu pelas minhas veias, mas eu me forcei a acreditar que era apenas a casa rangendo como de costume. Tentei me concentrar nos canais que eu estava zapeando, embora fosse evidente que, a essa altura, eu já não estava mais prestando atenção na televisão. Talvez tenha passado um minuto, o suficiente para que eu começasse a relaxar um pouco, quase convencida de que tinha sido minha imaginação. Mas então, o som veio novamente,
Desta vez, foi um toque mais firme, mais audível. Não era algo que eu pudesse simplesmente ignorar como um rangido qualquer da casa. Mas, ao mesmo tempo, era contido, como se a pessoa do outro lado soubesse exatamente a quantidade de força necessária para me chamar a atenção, sem acordar as crianças. Era como um som calculado, controlado. Isso fez o meu estômago se revirar de leve. Agora, não havia mais como ignorar. O toque não era obra da minha imaginação. E eu não podia mais ficar ali parada no sofá, fingindo que nada estava acontecendo. O que me restava era levantar e verificar. Cada passo que eu dava até a janela me parecia mais pesado do que o anterior. A sensação de que algo estava errado se intensificava. Em um movimento quase instintivo, abaixei-me para olhar pela janela de uma posição baixa, na esperança de não ser vista, caso alguém estivesse do lado de fora, observando-o através das cortinas. Meu coração batia forte, e o medo rastejava em mim como um frio na espinha. A última coisa que eu queria era que aquela noite tomasse um rumo pior. Finalmente, com a mão tremendo levemente, abri as cortinas apenas o suficiente para espiar o lado de fora. E então, nada. A rua estava completamente deserta, exceto pelos postes de luz, cujas lâmpadas amareladas iluminavam fracamente o asfalto e as calçadas vazias. O alpendre da frente, que normalmente não me causava desconforto, agora parecia engolido pelas sombras de árvores grandes e retorcidas, que dançavam com a leve brisa noturna. O vento fazia as folhas sussurrarem, e o balanço suave dos galhos criava formas indistintas, que só aumentavam a sensação de desconforto. Eu não vou mentir, estava apavorada. A combinação de estar sozinha em uma casa grande e antiga, o peso do silêncio e a estranha sensação de que havia algo, ou alguém, lá fora, tudo isso me fazia sentir como se estivesse vivendo o enredo de um daqueles filmes de terror que eu sempre assistia. Era quase irônico. Ali estava eu, uma estudante do último ano do ensino médio, cuidando de duas crianças adormecidas, em uma casa que já me dava arrepios mesmo sem o toque na porta. Tudo no cenário parecia um alerta de perigo iminente. Uma noite escura, uma casa isolada e eu, sozinha, no centro de tudo. Por alguns segundos, fiquei paralisada, os olhos fixos na escuridão lá fora, buscando qualquer sinal de movimento. Mas não havia nada, apenas sombras e a brisa gelada que fazia as árvores se agitarem. Apesar disso, eu não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observada, como se algo ou alguém estivesse ali, nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. Naquele momento, meu corpo estava inundado de adrenalina, e qualquer chance de voltar a me concentrar na televisão tinha desaparecido. O sentimento de inquietação persistia, mas eu ainda não sentia que a situação fosse alarmante o suficiente para chamar Mariana ou, ao pior, a polícia. O desconforto estava ali, como um peso silencioso no peito, mas não havia uma ameaça clara, pelo menos até então. Resolvi me levantar e me dirigir para o primeiro degrau da escada, que ficava bem em frente à porta de entrada. A ideia era simples. Eu precisava de uma visão mais direta da porta, enquanto decidia o que fazer. Sentei-me no degrau, abraçada ao meu telefone, mais para ocupar as mãos do que por qualquer outra coisa, enquanto os pensamentos rodavam pela minha mente. Antes de me sentar completamente, chequei a fechadura da porta da frente, algo que sempre fazia por instinto. O clique da tranca me trouxe um leve alívio, mas só momentaneamente. A casa estava em silêncio absoluto, e a única coisa que eu conseguia ouvir era o som abafado da minha própria respiração e o leve zumbido do aquecedor ligado, mantendo o ambiente confortavelmente quente naquela noite fria. No entanto, não se passou nem 10 segundos desde que me acomodei no degrau quando o som familiar, mas agora irritante, do toque na porta voltou a ecoar. Só que desta vez, algo em mim mudou. Em vez de hesitar ou tentar ser discreta, tomei uma atitude direta. Levantei-me num impulso,
caminhando até a porta e puxando a cortina na altura dos olhos, sem pensar duas vezes. No exato momento em que abri uma fresta nas cortinas, consegui ver uma figura se esgueirar para trás de uma das árvores grandes do alpendre da frente. O movimento foi rápido, como um vulto desaparecendo na escuridão, mas foi o suficiente para me fazer identificar o que estava acontecendo. Senti o alívio imediato me invadir, tão intenso que soltei um suspiro audível, como se tivesse prendido a respiração esse tempo todo. Onde eu cresci, brincadeiras como o famoso tocar e correr eram comuns entre adolescentes entediados que passavam as noites em busca de qualquer diversão inofensiva. Aquela casa, sendo isolada e peculiar, provavelmente era o alvo perfeito para esse tipo de travessura. Eu podia lidar com isso. Fazia sentido agora. E essa explicação me acalmou mais do que eu gostaria de admitir. Para acabar de vez com a brincadeira, fiz o que parecia ser o mais lógico. Estendi a mão até o interruptor ao lado da porta e acendi a luz do alpendre. O clarão repentino, inundando a frente da casa, quase sempre era suficiente para espantar os engraçadinhos. Satisfeita com minha dedução, ri baixinho, meio nervosa ainda, mas convencida de que não havia com o que se preocupar. Voltei para o sofá, sentindo um alívio genuíno pela primeira vez naquela noite. Eu deveria ter pensado que era só uma brincadeira desde o início, mas a tensão da casa e a solidão tinham mexido com minha percepção. Sentindo-me um pouco boba por ter deixado o medo me dominar momentaneamente, afundei de volta no sofá, pronta para, finalmente, relaxar. Mas antes que eu pudesse me acomodar de verdade, ouvi outro toque. Este, no entanto, era diferente. Era mais forte, mais insistente, quase agressivo, como se quem estivesse do lado de fora não estivesse mais apenas brincando. O som reverberou pela casa, ecoando pelos corredores vazios, e dessa vez, o alívio que eu sentira momentos antes se evaporou. O aperto no meu estômago voltou com força, e o som alto foi o suficiente para me deixar paralisada por alguns segundos. Não parecia mais uma brincadeira inofensiva de adolescentes. Algo estava errado. Eu fiquei ali, sentada no sofá, com os olhos fixos na porta, e de repente, a casa, que antes parecia apenas antiga e cheia de peculiaridades, agora parecia viva com uma presença inquietante. O silêncio que se seguiu ao toque era ensurdecedor. Cada nervo no meu corpo estava em alerta, como se estivesse esperando por algo. Um próximo movimento, um próximo som. Minha irritação havia crescido para um nível quase incontrolável. Eu tinha 2 crianças dormindo lá em cima, e a última coisa que eu precisava era que esse toque incessante as acordasse, o que me obrigaria a lidar com todo o processo de colocá-las para dormir de novo, o que, para Rafael, sempre significava mais água, mais histórias e um novo ciclo de inquietude. Com raiva, levantei-me de uma vez, meus passos ecoando pela sala enquanto eu marchava até a porta. Abri uma das cortinas com força, revelando o alpendre novamente vazio, como eu já esperava. Mas desta vez eu não ia deixar barato. Acendi e apaguei a luz do alpendre 5 ou 6 vezes, num ritmo rápido, quase como se estivesse mandando uma mensagem silenciosa. Eu sei o que vocês estão fazendo, e parem com isso agora. Por fim, deixei a luz acesa e fiquei ali, imóvel, as cortinas abertas, observando atentamente. Meu olhar desafiador dizia tudo. Qualquer adolescente atrevido que quisesse tentar de novo teria que passar por mim. Fiquei ali por alguns minutos, com o coração ainda acelerado, mas tentando me convencer de que minha pequena demonstração de poder os havia feito recuar. Depois de um tempo, quando nada aconteceu, comecei a sentir que tinha ganhado essa pequena batalha. Suspirei, satisfeita, apaguei a luz do alpendre e fechei as cortinas com cuidado, como se encerrasse de vez aquela situação irritante. Voltei para a sala de estar, jogando-me de volta no sofá, pronta para tentar, finalmente, relaxar. Mas isso durou exatamente 5 minutos.
O próximo som que ouvi não foi um simples toque na porta. Foi um estrondo, tão alto e violento que o barulho reverberou pelas paredes da casa, fazendo meu coração pular no peito. Era como se alguém estivesse tentando derrubar a porta com pura força bruta, martelando-a repetidamente. Naquele instante, minha mente entrou em um redemoinho de emoções, medo, raiva, confusão, tudo misturado. As crianças estavam lá em cima, e aquele barulho poderia acordá-las a qualquer momento, algo que eu não podia permitir. Mas, ao mesmo tempo, quem quer que fosse lá fora estava claramente indo longe demais. Levantei-me num impulso, agora alimentada mais pela raiva do que pelo medo, e fui direto para a janela novamente. Abri a cortina com um movimento decidido, já com a mão no interruptor da luz do alpendre. Mas o que encontrei me fez congelar no lugar. Ali, bem na minha frente, a menos de 2 metros de distância, estava uma figura imponente vestida com uma fantasia completa de coelho. Não era qualquer fantasia. Pense no coelho da Páscoa, mas imagine que essa fantasia tinha pelo menos 50 anos de idade. Com a pelagem artificial marrom acinzentada, suja e desgrenhada, como se tivesse sido retirada de um porão empoeirado. Manchas escuras marcavam o tecido, e havia algo de profundamente perturbador em sua aparência. O coelho não se movia. Estava parado, absolutamente imóvel, em frente à porta. Por cerca de 10 segundos, eu fiquei ali, completamente paralisada. Meu cérebro não conseguia processar o que estava vendo. Eu esperava encontrar adolescentes rindo e correndo. Talvez até algo mais sério, como alguém tentando invadir a casa. Mas isso, um coelho sujo, antigo e assustador, parado no meu alpendre. Isso estava muito além do que eu poderia imaginar. Meu corpo começou a tremer de leve, mas foi quando a coisa, o coelho, lentamente virou a cabeça em minha direção, que meu instinto de sobrevivência entrou em ação. O movimento foi deliberadamente lento, quase calculado, como se soubesse o efeito que causaria em mim. E então, finalmente, nossos olhos se encontraram. Ou melhor, os olhos da pessoa por trás daquela máscara. As pequenas malhas de tecido que geralmente cobrem os olhos dessas fantasias haviam sido cortadas, completamente removidas. O que restava era um vazio onde o tecido deveria estar, revelando os olhos escuros e fundos da pessoa dentro daquela fantasia horrível. Eles eram frios, inexpressivos, como se pertencessem a alguém que não tinha mais humanidade. Não havia vida neles, nenhuma faísca de brincadeira ou mesmo malícia. Apenas um vazio absoluto. Foi nesse exato momento que o pavor verdadeiro me atingiu com força. Não era o coelho velho e sujo que me assustava, era a pessoa dentro dele. Aqueles olhos, aquele olhar penetrante, parecia sugar algo de mim. Como se cada segundo que eu passava olhando para eles estivesse me levando mais fundo em um poço de desespero. Algo primal em mim se ativou. Todos os meus sentidos gritavam que aquilo não era uma brincadeira, não era algo inofensivo. Eu precisava agir, e rápido. O instinto de lutar ou fugir finalmente se apoderou de mim. E percebi que ficar ali, parada, olhando para aqueles olhos vazios, seria meu erro fatal. Meu coração estava disparado, minha respiração pesada. Eu precisava fazer algo. Mas o que? Dei um pulo para trás da janela, minha mente correndo em 1000 direções. Minhas mãos tremiam enquanto pegava o celular no bolso de trás. Meus olhos ainda fixos na figura do homem-coelho do lado de fora. A cada segundo, o pavor crescia mais, como se algo estivesse prestes a explodir. Comecei a discar para o 911, sem tirar os olhos daquela coisa imóvel, mas me afastando da janela o máximo que pude, sem perder de vista a figura. O toque frio do telefone contra meu ouvido era o único conforto que eu tinha naquele momento, e meu coração disparava enquanto esperava que alguém atendesse. 911. Qual é a sua emergência? Minha voz falhou por um segundo, presa em algum lugar entre o medo e a urgência.
Tem um homem no meu alpendre da frente com uma fantasia de coelho assustadora. Ele tem batido na porta há mais de 10 minutos. Eu conseguia ouvir minha própria voz tremendo, mas tentei manter a calma. Ok, senhora. Ele ainda está no alpendre agora. Eu não conseguia desviar o olhar dele. Aquele coelho sujo e macabro ainda parado ali. Seus olhos vazios fixos na janela. Sim, ele está me olhando através da janela. Você pode mandar alguém aqui? Por favor, rápido. Estou cuidando de 2 crianças. A atendente tentou manter a calma na voz, mas eu podia sentir a gravidade na situação pela forma como ela falava. Tudo bem. Pode me dar seu nome e endereço? Enviaremos alguém imediatamente. Com mãos trêmulas, dei meu nome e endereço, enquanto meu coração batia cada vez mais forte. Depois de informar onde eu estava, não consegui evitar a pergunta que queimava em minha mente. Quão rápido eles podem chegar? Algo estava definitivamente errado, e a sensação de que o tempo estava contra mim me sufocava. Temos oficiais por perto e eles devem chegar em breve. Apenas fique na linha comigo até que cheguem. Ok? Eu estava prestes a responder, tentando me agarrar ao pouco de controle que me restava, quando senti algo puxando minha camisa. Meu corpo pulou involuntariamente, o susto se espalhando por mim como um choque. Eu estava tão focada na chamada e no homem-coelho que não tinha percebido as crianças descendo as escadas. Quando olhei para elas, os olhos de Laura e Rafael estavam arregalados, cheios de pânico. Foi então que elas também viram a figura parada do lado de fora. O grito que saiu delas foi de cortar o ar, um som primal que fez meu sangue gelar nas veias. O grito delas parecia ter sido um gatilho para o homem-coelho, porque no instante seguinte, ele começou a bater freneticamente na porta da frente. Cada batida era como um martelo contra meu peito, ecoando pela casa, tão forte que parecia que a porta não aguentaria por muito tempo. Sem pensar, me movi rapidamente. Envolvi as 2 crianças nos braços, tentando protegê-las, e as levei correndo para a sala de estar, fechando a porta atrás de nós com um estalo alto. Eu sabia que a sala de estar não era exatamente um lugar seguro, mas no calor do momento, era tudo o que eu conseguia pensar. Tranquei a porta e as crianças se encolheram junto a mim, tremendo, enquanto o som das batidas continuava, mesmo através das paredes grossas da casa. Está tudo quieto agora. A voz da atendente do 911 soou distante, quase como se eu estivesse em outro mundo. Minha voz estava trêmula quando respondi. Bem, está um pouco quieto agora. A sala estava envolta em um silêncio inquietante, mas eu sabia que ele era temporário. Os oficiais estão a alguns minutos de distância. Vocês e as crianças podem tentar encontrar um lugar para se esconder. Olhei ao redor, buscando desesperadamente algum lugar para nos proteger, mas a sala de estar era um espaço aberto, sem muitos lugares para nos escondermos. Estamos na sala de estar com a porta trancada, mas realmente não há um lugar para nos esconder aqui. Tudo bem, mantenham a porta trancada e fiquem onde estão. Os oficiais chegarão em breve. Vocês ainda conseguem ouvi-lo lá fora? Sim, é muito alto. Tenho medo que ele quebre a porta. As batidas eram como uma ameaça constante, um lembrete de que algo terrível estava prestes a acontecer. Tudo bem. Os oficiais estão a 1 minuto de distância. Você pode descrever a fantasia que essa pessoa está usando? Minha mente lutava para manter a clareza. É uma fantasia branca de coelho, velha, parece muito suja, e os olhos estão cortados. Você tem certeza de que é um homem? Mas antes que eu pudesse elaborar qualquer detalhe, as batidas cessaram de repente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu coração parecia querer sair do peito enquanto olhava para a porta, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. As batidas pararam. As batidas pararam. Eu quase gritei. A mistura de alívio e pânico me dominando. Está quieto agora? A voz da atendente parecia mais alerta,
como se ela também estivesse sentindo que algo estava para acontecer. Sim, está quieto agora. Tudo bem. Mantenham-se onde estão. Os oficiais chegarão em breve. O silêncio era quase mais assustador do que as batidas. Eu estava imóvel, abraçando as crianças, esperando qualquer som, qualquer sinal de que o pesadelo tinha acabado. Mas no fundo, eu sabia que não estava segura ainda. O silêncio, em vez de tranquilizador, parecia o prelúdio de algo ainda pior. Mas a porta estava trancada. Eu sempre a mantinha trancada. Era quase um hábito obsessivo. Verifiquei e revirei cada fechadura assim que entrei na casa. E ainda naquela noite, após o segundo golpe do homem-coelho, tive a certeza de que estava trancada. Porém, quando a polícia chegou, algo me fez gelar ainda mais. A porta da frente estava aberta. Não só destrancada, mas escancarada, como se alguém a tivesse empurrado sem esforço, apesar de eu ter verificado 2 vezes. Meu coração disparou novamente. Como aquilo era possível? Eu sabia que a porta estava trancada. Eu sabia. Mas agora, com a polícia em minha volta, o alpendre vazio, e o homem-coelho desaparecido, não havia como explicar. Os oficiais foram cautelosos. Fizeram uma busca detalhada pela casa. Eu podia ouvi-los andando de quarto em quarto, abrindo portas de armários e verificando cada canto. Mas a casa estava completamente vazia, exceto por nós 3. O silêncio agora reinava. O único som era o estalar ocasional das tábuas velhas e rangentes do piso, como se a casa estivesse sussurrando algo sinistro. Eles verificaram o exterior também, examinando o quintal, as árvores altas que sombreavam o alpendre. Mas não havia sinal do homem-coelho. Era como se ele tivesse desaparecido no ar, sem deixar qualquer rastro, como uma sombra que se desfaz na escuridão. Os oficiais me garantiram que fariam uma busca na área, mas suas expressões mostravam que não tinham muitas esperanças de encontrar algo. Eu me sentia como se estivesse presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. A polícia, vendo o meu estado de choque, decidiu deixar um oficial estacionado do lado de fora da casa até que Mariana voltasse. Aquele toque de segurança não aliviou muito meu terror. Meus pensamentos corriam descontrolados. E se o homem-coelho voltasse? Como ele abriu a porta? O que ele realmente queria? Assim que os policiais se certificaram de que estávamos fisicamente seguros, liguei para Mariana. Minhas mãos ainda tremiam quando digitei o número, e quando finalmente consegui falar, minha voz estava fraca. Mariana, claro, não tinha ideia do que estava acontecendo. Ela ficou atordoada e aflita quando contei, mal conseguindo me ouvir em meio à tensão e ao caos que eu tentava controlar. Ela disse que voltaria o mais rápido possível, mas até ela chegar, fiquei ali, sentada no sofá com as crianças, o oficial na porta da frente sendo o único sinal de segurança real que eu tinha. Quando Mariana finalmente chegou, a casa parecia fria e vazia, muito diferente de como era antes daquela noite começar. Eu estava tão afetada que não conseguia parar de tremer. Mariana percebeu isso imediatamente, e os oficiais também. Acho que todos podiam ver o quão profundamente aquilo tinha me abalado. Depois daquela noite, algo em mim mudou. Eu simplesmente não consegui cuidar de crianças por um longo tempo. Talvez por um ano inteiro. Eu me recusei a aceitar qualquer trabalho de babá. A sensação de que estava sempre sendo observada ou de que algo poderia acontecer a qualquer momento me consumia. E quando finalmente voltei a cuidar de crianças, a tensão nunca desapareceu completamente. Cada barulho, cada movimento do lado de fora depois que o sol se punha me fazia saltar. A escuridão parecia carregar segredos que eu nunca conseguiria desvendar completamente. Até hoje, eu não sei se alguma vez encontraram o homem-coelho. Os policiais nunca me deram uma resposta definitiva, e eu também nunca mais soube de alguém naquela área que tivesse tido uma experiência semelhante. Não sei o que ele queria. Se era apenas alguém tentando assustar pessoas aleatórias ou se suas intenções eram muito mais sombrias.
Mas o que sei com certeza é que foi, de longe, a coisa mais assustadora que já me aconteceu enquanto cuidava de crianças. A imagem daquele coelho sujo, com os olhos cortados, ainda me assombra. E, de vez em quando a noite está silenciosa demais, quase posso ouvir aqueles golpes na porta novamente, como um lembrete de que o medo pode se esconder nas formas mais inesperadas. Deus, isso aconteceu há cerca de 20 anos, e os detalhes estão um pouco embaçados, mas algumas memórias ainda me vêm à mente com uma estranha nitidez. Eu estava no ensino médio naquela época, vivendo em um bairro de classe média alta, numa cidade pequena do interior do Brasil. Era o tipo de lugar onde todos se conheciam, e o índice de criminalidade era quase inexistente. As ruas eram tranquilas, iluminadas por postes de luz amarelada, e as casas, muitas vezes cercadas por muros baixos e jardins bem cuidados, transbordavam a sensação de segurança que os moradores compartilhavam. Era como se o perigo fosse uma palavra distante, algo que só se ouvia nos noticiários sobre cidades maiores. Naquele ano, eu havia decidido começar a cuidar de crianças como uma forma de ganhar meu próprio dinheiro, além de me sentir mais responsável e independente. Antes de assumir qualquer compromisso, eu fiz um curso completo de cuidados infantis no hospital local. Lembro-me das aulas, do cheiro de desinfetante dos corredores, do barulho constante dos passos apressados dos médicos e dos sorrisos gentis das enfermeiras que nos ensinavam como cuidar dos pequenos, como se fôssemos futuros pais e mães. Saí de lá me sentindo confiante, segura de que poderia lidar com qualquer situação que aparecesse. Distribuí alguns panfletos pelo bairro, na esperança de conseguir meu primeiro trabalho como babá. A resposta não demorou a chegar. Uma família que morava a apenas 5 minutos da minha casa. Um trajeto curto que eu poderia percorrer facilmente a pé. Eles tinham uma filha mais velha, de talvez 8 ou 9 anos, que me parecia ser muito madura para a idade, e um menino pequeno, talvez ainda de fraldas, cujos olhos brilhavam de curiosidade ao me ver pela primeira vez. A casa deles era grande, com um portão de ferro ornamentado que rangia suavemente ao ser aberto. O jardim na frente era bem cuidado, com arbustos podados em formas que pareciam cuidadosamente esculpidas. Eu me lembro de ficar um pouco nervosa no início, mas ao entrar na casa, fui recebida por uma atmosfera aconchegante. A sala de estar era decorada com móveis de madeira escura e almofadas fofas, e havia um cheiro suave de café e bolo recém-assado que me fez sentir instantaneamente à vontade. Aquela seria uma noite normal de trabalho, ou pelo menos, foi o que pensei na época. A mãe, uma mulher de semblante sereno, mas com os olhos carregando uma sutil tensão que parecia estar sempre à espreita, começou a me explicar a rotina da casa com um tom educado, mas apressado. Ela me guiava pelos cômodos como se estivesse fazendo isso pela 100ª vez. E eu notei que, embora sua voz soasse gentil, havia uma pressa nos gestos, um leve toque de ansiedade que ela tentava disfarçar. Quando chegamos ao quarto do filho, o ambiente infantil contrastava com a aura ligeiramente tensa da mãe. O quarto era decorado de forma simples, mas encantadora, com um papel de parede azul claro adornado por pequenas nuvens, uma estante com brinquedos e livros espalhados desordenadamente, e um pequeno berço encostado perto da janela. Foi então que a expressão dela mudou sutilmente. Ela parou no meio de uma frase, seus olhos se fixando na janela do quarto. Eu segui seu olhar e percebi que a janela estava entreaberta, deixando entrar uma brisa leve que mexia suavemente nas cortinas brancas. O ar que entrava parecia gelado, desconfortável, como se não pertencesse àquela noite tranquila. Ah, a janela está aberta, disse ela, quase que para si mesma, com um tom ligeiramente perturbado. Sua mão se moveu rapidamente para fechá-la. Eu notei um pequeno tremor em seus dedos enquanto ela trancava a janela com mais força do que parecia necessário. Sua expressão,
Por um breve momento, tornou-se distante, como se ela estivesse tentando lembrar se havia deixado a janela aberta ou se algo mais poderia ter ocorrido. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma estranha hesitação. Algo estava fora do lugar, mas ela não falou mais sobre isso. Depois disso, ela retomou o tour, mas de maneira mais rápida, quase automática. O quarto da filha, a cozinha, o banheiro. Ela mostrava tudo com um tom ligeiramente apressado, como se quisesse terminar logo. A tensão em seu rosto parecia se dissolver a cada passo, mas, para mim, o momento da janela ficava rondando meus pensamentos, como uma pequena sombra no canto da mente. Quando a tour finalmente acabou, a mãe me olhou com um sorriso de cortesia, mas havia uma fadiga por trás de seus olhos. Vou terminar de me arrumar, disse ela, apontando para as crianças que brincavam na sala de estar. Fique com elas por um tempo. Ela virou-se e começou a se afastar, seus passos ecoando suavemente pela casa, deixando-me sozinha com os pequenos. Naquele momento, uma sensação de inquietação se instalou em mim, algo que eu não conseguia nomear, mas que parecia ligado àquele breve instante diante da janela aberta. Cerca de 2 minutos depois de me deixar com as crianças, a mãe reapareceu no corredor, agora claramente diferente da mulher que havia me recebido minutos atrás. Seus passos, antes apressados, agora estavam marcados por uma urgência quase palpável. Seus olhos, antes tentando esconder uma inquietação, estavam arregalados, o brilho de um medo genuíno começando a tomar forma. Ela mal disfarçou sua agitação quando, com a voz mais firme, nos apressou para sair pela porta. Eu, uma garota tímida e desajeitada, acostumada a obedecer sem questionar, principalmente em situações que me escapavam ao controle, apenas assenti e a segui sem hesitar, sentindo meu coração acelerar um pouco sem saber o porquê. As crianças, que ainda estavam mergulhadas em suas brincadeiras, olharam para a mãe com uma leve confusão, mas também a seguiram, sentindo a mudança no ar. Eu as peguei pela mão enquanto nos dirigíamos para a porta da frente. A mãe quase não falou enquanto saíamos, e o som das nossas respirações parecia ser o único barulho quebrando o silêncio sufocante que preenchia a casa. Quando finalmente chegamos à entrada da casa, ela se virou para mim. O rosto dela estava pálido, e seus lábios, agora apertados, mal escondiam a tensão que começava a transbordar. Ela me puxou de lado, suas mãos tremendo ligeiramente, como se tentar manter a calma fosse uma batalha interna. Eu voltei ao quarto, começou ela, em um sussurro nervoso, seus olhos fugindo para a casa como se temesse que algo estivesse nos observando. Depois que saí de lá, voltei para verificar. As janelas estavam abertas de novo. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha enquanto ela continuava, agora mais rápido. Fui até a cômoda, e a maioria das minhas joias tinha desaparecido. Minha mente girava para tentar processar o que ela estava dizendo. Aparentemente, enquanto eu estava distraída com as crianças e a breve sensação de estranheza que rondava aquela casa, algo mais sinistro estava acontecendo bem ali, sob nossos narizes. Tentei encontrar palavras, mas minha timidez e o choque tornavam isso impossível. Tudo o que consegui fazer foi acenar, absorvendo a informação como se fosse um pesadelo prestes a se desenrolar. Antes que eu pudesse reagir de qualquer outra forma, o som de sirenes preencheu o ar noturno, e a rua, que momentos antes parecia tranquila e segura, foi invadida por um desfile de viaturas policiais, cada uma parando com precisão tensa. Cerca de 10 carros da polícia chegaram em alta velocidade, e os policiais saíram com armas em punho, movendo-se com uma precisão calculada, como se já soubessem exatamente o que estava acontecendo. Eu fiquei paralisada, assistindo à cena com o coração martelando no peito. Não parecia real. O som das portas de carros batendo, das vozes sérias dos policiais dando instruções, e o brilho intermitente das luzes vermelhas e azuis, tudo se misturava em um borrão surreal.
Minha mente corria com perguntas que eu não sabia como fazer. O que exatamente havia acontecido? Como alguém poderia ter entrado na casa, roubado as joias e desaparecido tão rapidamente? O que mais estava errado naquela noite que eu ainda não havia percebido? Enquanto os policiais cercavam a casa e assumiam posições, eu fiquei lá, ao lado das crianças, meu corpo tenso, esperando que alguém explicasse a terrível verdade que parecia pairar no ar. Os policiais, com expressões graves e movimentos precisos, se aproximaram de mim. Suas vozes firmes, mas gentis, disseram-me para ir para casa. Era um comando que eu prontamente obedeci, mas não sem sentir um peso gelado de medo crescer no meu peito. Eu não conseguia entender completamente o que estava acontecendo, mas o clima de urgência e perigo que pairava no ar me dizia que algo muito mais sério estava em jogo do que eu havia imaginado. Com os nervos à flor da pele, comecei a caminhar de volta para minha casa, o som distante das sirenes e das ordens dos policiais ecoando atrás de mim. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O caminho de 5 minutos nunca havia me parecido tão longo, e meu coração batia descompassado, enquanto minha mente tentava, em vão, juntar as peças daquele quebra-cabeça que me escapava. Ao chegar em casa, entrei e fechei a porta atrás de mim com mais força do que o normal, buscando a segurança reconfortante das paredes familiares. Mas mesmo dentro da minha própria casa, eu me sentia inquieta, como se o ar ainda estivesse carregado da tensão que havia deixado para trás. Foi somente mais tarde, talvez algumas horas depois, que a terrível verdade foi revelada. E então o choque foi absoluto. O ladrão, que havia entrado na casa na noite anterior, ainda estava lá o tempo todo. Ele havia se escondido no armário do quarto do filho, o mesmo armário que estava a poucos metros de onde eu e a mãe estávamos quando ela percebeu que as janelas estavam abertas. O mesmo lugar onde ela, em um momento de intuição ou pura sorte, fechou rapidamente a janela, sem suspeitar que o perigo estava tão perto, quase ao alcance da mão. Meu corpo congelou ao saber disso. A realidade se abateu sobre mim com um peso insuportável. Por um instante, minha mente retornou àquela sala, a sensação estranha que pairava sobre nós quando ela fechou a janela, aquele momento que parecia tão inofensivo e rotineiro, mas que, na verdade, estava carregado de um perigo invisível. O ladrão estava ali, escondido no armário, espreitando no silêncio, enquanto nós estávamos totalmente alheias à sua presença. Apenas imaginar o que poderia ter acontecido, o que ele poderia ter feito se a mãe não tivesse notado aquela janela aberta, me deixava com arrepios. Ele poderia ter saído do esconderijo enquanto eu estivesse sozinha com as crianças. Ele poderia ter feito qualquer coisa. O pensamento me aterrorizava. Meu coração acelerava só de considerar as inúmeras possibilidades horríveis que rondavam minha mente. Foi nesse momento que eu soube, com uma clareza quase dolorosa, que essa experiência marcaria o começo e o fim da minha breve carreira como babá. Nunca mais voltei a cuidar de crianças depois daquela noite. A sensação de vulnerabilidade e o terror que me assombrou por semanas depois disso me ensinaram que não estava preparada para lidar com o imprevisível.